com a luz do Evangelho, podemos caminhar de maneira mais segura pelas estradas da vida. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E hoje, para a nossa reflexão, nós trouxemos um elemento muito importante, que é o papel que o Evangelho tem na nossa jornada, na nossa caminhada humana. E se nós olharmos para a atualidade, para o mundo atual, vemos a quantidade de conflitos, de disputas, de situações dolorosas que envolvem famílias, que envolvem nações, que envolvem sociedades, que envolvem até nós mesmos individualmente e que geram dor e sofrimento. Geram, às vezes, machucados, feridas. Por que isso acontece? Por que nós encontramos a miúde, frequentemente, tantas situações que levam a situações de ferimento, de dores para a gente e às vezes para o próximo? A verdade é que muitas vezes isso ocorre em função de nós não utilizarmos uma luz para iluminar os nossos caminhos, as nossas decisões, o nosso direcionamento. E é natural que sem luz a gente se machuque, a gente machuque os outros. Imaginemos a seguinte situação, que alguém resolva caminhar por uma estrada, mas mantenha os olhos fechados ou faça numa noite escura, muito escura, sem acender nenhuma luz. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai tropeçar, ela vai cair, ela vai se machucar, ela vai esbarrar ou prejudicar outras pessoas. E essa é uma situação que muitas pessoas poderiam dizer que é hipotética e irreal. Quem em sã consciência andaria por uma estrada, por um caminho, com os olhos fechados ou à noite sem ligar os faróis? É verdade. Talvez a gente não fizesse isso se estivéssemos caminhando ou dirigindo um veículo. Mas a verdade é que muitas pessoas vivem a existência dessa maneira, sem abrir os olhos para perceber a realidade que está diante delas, ou sem uma luz que ilumine os caminhos, os problemas e as dificuldades que elas enfrentam. E aí, como no nosso exemplo hipotético, ela vai se machucar ou vai machucar as outras pessoas. E essa luz que todos nós podemos, e na minha visão devemos acender, a fim de que possamos trafegar pelas estradas da vida de maneira mais segura, sem nos machucar e sem ferir os outros, é a luz do Evangelho. Só que aqui eu gostaria que nós compreendêssemos o Evangelho como a boa nova, a boa notícia, muito além da dimensão dos movimentos religiosos cristãos, todos eles de inestimável valor. Todas as denominações religiosas têm a sua contribuição, agregam entendimento, unem pessoas, elas são importantes. Agora, quando falamos da luz do Evangelho, isso transcende as dimensões religiosas. Basta que nós nos lembremos que, na época do Cristo, e até ali o primeiro século da era cristã, as denominações religiosas tinham uma determinada característica, que eram muito diferentes daquelas que imperavam na Idade Média, que eram diferentes daquelas do século XIX, que são diferentes das que temos hoje. Então essas denominações, novamente importantes, relevantes, elas vão se alterando de acordo com os tempos, os costumes, os lugares, se ajustando às circunstâncias, e nada de errado com isso. Mas a luz do Evangelho, ela transcende tudo isso, porque ela nos faz enxergar pessoas e circunstâncias de uma maneira diferente. Ela faz com que nós enxerguemos o erro, o mal, não simplesmente como sendo algo em si, mas muitas vezes o resultado da ignorância das pessoas. A luz do Evangelho faz com que nós reconheçamos em
cada ser humano que cruza o nosso caminho, independente dele concordar conosco ou discordar das nossas ideias, como um irmão, uma irmã, filhos do mesmo Pai. A luz do Evangelho faz com que nós enxerguemos as situações dolorosas ou agradáveis como estações da vida, porque a vida transcende tudo isso. Aquilo que hoje é difícil vai se resolver em algum momento. E aquilo que hoje é tranquilidade pode chegar lá na frente e se alterar. Mas isso não muda o que nós somos e o valor daquela experiência. Para que nós não nos apeguemos e nem nos identifiquemos com as situações transitórias e passageiras do mundo. Porque todas essas situações vão passar, elas vão ser superadas. Mas o que nós retivermos dessa experiência, o que a gente guardar no nosso coração, na nossa mente, daquilo que representa de fato a lição a ser aprendida, a força a ser desenvolvida, a compreensão a ser aperfeiçoada, aprofundada, isso sim tem valor. Os valores da alma, os valores do espírito, aquilo que a gente leva conosco, independente da situação se manter ou não. A confiança em Deus, que acima de todos os poderes humanos, paira como uma vontade soberana e pode sim direcionar caminhos, apontar soluções que nós muitas vezes sequer conseguimos imaginar. A luz do Evangelho nos ensina a ter a paciência, sem ser aquela paciência inativa, mas a paciência que sabe que nós temos algo a realizar, mas que a vida ela não fica esperando que nós realizemos as coisas e nem depende exclusivamente das nossas ações. Existem coisas que acontecem para além daquilo que a gente é capaz de realizar. Então, às vezes, a gente cumprir o nosso papel, realizar aquilo que nos cabe, é suficiente. Porque outras forças, outras pessoas, outras circunstâncias estão interagindo e vão apontar na direção do bem, do progresso. A luz do Evangelho nos ensina a ter um otimismo consciente, que não é o otimismo ingênuo de simplesmente achar que as coisas estão boas quando elas não estão, ou de imaginar que elas vão melhorar sem pensar em como. Mas esse otimismo consciente é o de ter a confiança de que Deus encaminha os destinos da humanidade para algo melhor, mas que há algo que eu tenho que fazer, que você tem que fazer, que todos nós como indivíduos temos que realizar, uma parte que nos cabe. Então é confiar que Deus está no comando, mas também cumprir a parte que nos cabe. A luz do Evangelho faz com que nós caminhemos pelas estradas da vida sem nos ferir pela ignorância, pelo ódio, pelo mal e também sem ferir aos outros em função dos mesmos elementos. Por isso, se nós queremos caminhar pela vida com menos sofrimento, com menos dificuldades, nós devemos utilizar a luz do Evangelho para guiar os nossos passos. Isso não significa que nós não teremos desafios, problemas a serem resolvidos, habilidades a serem conquistadas, deficiências a serem superadas, mas nós não vamos provocar desnecessariamente dor e sofrimento para nós e para o próximo, se nós andarmos na luz do Evangelho. Vamos ler agora a íntegra do versículo do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. E o versículo e o comentário estão no 7º volume da coleção Evangelho por Emmanuel. O versículo da primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. O versículo nos diz: mas se caminhamos na luz, como Ele está na luz, estamos em comunhão uns com os outros. Emmanuel intitula o seu comentário Se Andarmos na Luz. Tanta vez dissensões e incompreensões nos separam, resoluções da vida particular, incompatibilidades, interpretações discordantes, ressentimentos. E com isso, consideráveis perdas de tempo e trabalho nos arruinam as tarefas e perturbam a vida.
Retiramo-nos do campo de serviço, prejulgamos erroneamente pessoas e fatos, complicamos os problemas que nos dizem respeito e desertamos da obra a realizar. Contudo, não nos sobrevirão semelhantes desastres se andarmos na luz, porque, na claridade irradiante do Mestre, compreenderemos que todos partilhamos as mesmas esperanças e as mesmas necessidades. Se nos movimentarmos ao sol do Evangelho, saberemos identificar o infortúnio onde cremos encontrar simplesmente rebeldia e desespero, e a chaga da ignorância, onde supomos existir apenas maldade e crime. Perceberemos que o erro de muitos se deve à circunstância de não haverem colhido as oportunidades que nos felicitam a existência, e reconheceremos que, situados nas provas que motivaram a dor de nossos irmãos caídos em delinquência, talvez não tivéssemos escapado à dominação da sombra. É que a luz do Senhor nos fará sentir o entendimento real. Não bastará, no entanto, que ela fulgure tão somente em nossa razão e pontos de vista. É necessário andarmos nela, assimilando-lhe os sagrados princípios, para que assinalemos em nós a presença da verdadeira caridade, a alavanca divina que, por agora, é a única força capaz de sustentar-nos em abençoada comunhão uns com os outros. Uma página extraordinária de Emmanuel, nos ajudando a perceber essa luz que está disponível para todos nós, a fim de que nós consigamos caminhar com mais segurança, com mais tranquilidade, com mais assertividade pelas estradas da vida. E o desafio, o convite para hoje é que nós utilizemos essa luz de uma maneira muito pragmática. Diante de uma situação, sobretudo uma situação difícil, dolorosa, desafiadora, vamos nos valer da luz do Evangelho e nos perguntar o seguinte: como o Evangelho me ajuda a entender, a visualizar essa situação? Ao nos fazer essa simples pergunta, tenho certeza absoluta que muitas coisas novas vão surgir na nossa mente. É como se novos horizontes se abrissem, como se a gente enxergasse coisas que antes a gente não via, e assim nós vamos poder caminhar de maneira mais segura, mais eficiente, mais feliz pelos desafios e problemas naturais da nossa existência, sem agravar a nossa situação e sem ferir àqueles que caminham conosco. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!